Agora a gente vai retornar o nosso evento, o colóquio Narrativas do Eu, Corpos Imaginários e Afetos no Rio de Janeiro. E eu queria convidar para compor a mesa Imagens, Subjetividades e as Narrativas do Eu, o professor Euler David Siqueira, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Você quer falar um pouquinho? Obrigado. Boa tarde. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. E nós damos prosseguimento, então, a essa segunda etapa, na parte da tarde, com a quinta mesa redonda, cujo título é Imagens, Subjetividades e as Narrativas do Eu. Obrigado. Bem, agora eu vou convidar Alguns de vocês não estavam aqui na parte da manhã, cada um tem 20 minutos para a apresentação do seu trabalho. A gente vai anunciar quando estiver chegando perto do fim. Mas é isso, boa apresentação para todos vocês. Alô. Bom, retomando. Então, nós começamos essa mesa, né, essa segunda rodada, com o trabalho da professora Denise Tavares, da UF. Então, Denise, você tem 20 minutos. Bom, eu vou esse trabalho, então, senão não começa a contar antes de você arrumar a televisão. Agora. Olha lá, hein? Deixa eu descobrir aqui como é que passa um treco para o outro. É aqui, né? Eu falar um pouquinho do que é o percurso dessa pesquisa, né? Ela integra. O que eu vou apresentar aqui é um pedacinho, o começo de uma pesquisa que a gente começou agora há pouco. É por aqui? Muito botãozinho. A pesquisa Juventude e Suicídio, Percursos Midiáticos e sua interface com a educação, que ela é financiada pela FAPERJ, e ela foca o tema suicídio em seu trânsito midiático, isto é, considerando o papel da mídia como produtora de sentidos e elaboradora de representações dessa temática, né? A pesquisa envolve o MULTIS, Núcleo de Estudos e Experimentações de Audiovisual, liderados por mim, pela professora Renata Rezende, que está aqui, e conta a pesquisa com a participação de mais 3 professoras e 3 doutorandos do PPG Mídia Cotidiano. O tema surgiu para mim em 2012, na verdade, quando eu comecei uma pesquisa, eu também com o apoio da FAPERJ, que chamava O Outro Sou Eu, que era uma pesquisa sobre documentário biográfico, sobre o processo criativo de realização de documentário biográfico. E aí uma das pessoas que eu entrevistei naquele momento era a cineasta Petra Costa, que tinha acabado de fazer Helena, né? E foi um filme que teve um percurso, né? Uma repercussão de crítica, de público, bastante substantivo. E, para além dessa repercussão, ela iniciou um projeto, que era um projeto de fazer o filme circular em escolas, e promoveu o debate em torno do suicídio, né? E que também foi bastante interessante o processo, porque nesse percurso, né, que o filme fez, assim, as reações, para mim, bastante, inclusive, inesperadas, em torno do filme e da própria Helena e da cineasta, eram reações muito intensas, principalmente dos jovens, né, que confessavam um processo de depressão, de vazio existencial, de todo, né, que contrastava bastante no momento em que a tecnologia estava vindo com, né, como uma grande companheira, né, o celular ganhava, né, aquele ar de companheiro total dessa juventude.
Então, isso ficou muito marcado para mim, e a partir dali eu comecei a me interessar paradoxalmente pela temática, e digo paradoxalmente porque desde criança eu falo que no dia que eu morrer, pode escrever lá, mas foi contrariada. Né? Então, é uma coisa assim que ficar falando de suicídio para mim sempre foi um descompasso. Né? Mas, talvez por isso mesmo, né? Pensar nos jovens, a Universidade Federal Fluminense, lá onde eu trabalho, né? Principalmente num dos cursos, a gente tem um índice razoável de suicídio de jovens também, né? E algo que é sempre subnotificado. Enfim, lá vamos nós, né? E aí, né, aproveitei nesse percurso aí que eu só meio tateei, fui fazendo outras pesquisas e fui mantendo esse tema meio tateando, conversando com ele, mas não adentrando. Aí, nesse ano, uma estatística de 2016, né, que eu até coloco aqui, mostrou que houve cerca de 11.433 mortes em 2016 por suicídio de jovens aqui no Brasil. Então, tudo isso me levou a tentar investir no tema, encontrei excelentes companhias para poder desenvolvê-lo, né? Inclusive a Renata, que na verdade está coordenando a pesquisa, e aqui vamos. Então, aqui hoje eu vou tentar... Ai, meu Deus, esse botãozinho aqui, peraí. Deu certo. Não deu certo. Eu estou andando para trás, né? Acho que eu gosto mais desse aqui. Então, os filmes que eu estou trabalhando, né? O primeiro, que eu vou apresentar aqui, né? Não os que eu estou trabalhando, é Garoto Interrompido, que é um filme de 2008, americano. Um documentário de Dana Hart Perry, né? Que são cineastas e pais de Evan Scott Perry, que se suicidou aos 15 anos, né? É um filme é um documentário de 90 minutos, e nele eles procuram mostrar quem era Evan, a doença que sofria, que é o transtorno bipolar, e expor a dor de ambos pela perda, né? Então, é um filme que tem vários depoimentos e muitas imagens de arquivo, né, e registro do Evan. Pelo fato deles serem cineastas, isso faz com que haja muito registro da criança, desde a infância, né, do menino. Depois, o próprio Helena, né, que eu vou tentar trabalhar agora numa abordagem que eu não tinha trabalhado antes eu trabalhava na chave de documentário biográfico, construção desse processo criativo, e agora eu vou estar discutindo mais com esse foco, né. Acho que Helena todo mundo sabe, é um filme da Petra Costa, 2012 e tal, né? Sobre a irmã dela, que se mata e tal. Entre aspas, né? E Evelyn, que é um filme de 2019, né? Um documentário recente, produzido pela HBO, né? Do cineasta Orlando von Eissidel. Ele é um cineasta, assim, bastante consagrado, né? Já ganhou 2 Oscars, né? Como documentarista, é um cineasta britânico. Dupla origem, né, britânico e alemão, lá, pai alemão. E esse filme é um filme que ele vai com os 2 irmãos, o irmão dele, né, era o segundo da família, se suicida. E aí, depois de 13 anos, eles vão fazer um percurso, né, de tentar fazer uma caminhada pela Inglaterra e Escócia, por onde alguns lugares que o Evelyn tinha passado e que eles tinham memórias sobre isso, né. Então, são esses filmes que aqui eu vou estar falando muito rapidamente, né? Eu vou ler para tentar não me perder muito, mas com certeza vou estourar o tempo, lógico, né? Então vamos lá. Então, conforme Georges Minoir, em sua História do Suicídio, a sociedade ocidental diante da morte voluntária, desde o célebre tratado de Durkheim, o suicídio, publicado em 1897, sociólogos, psicanalistas e médicos utilizaram as estatísticas contemporâneas para analisar o suicídio do ponto de vista da sua disciplina. Sem entrar aqui nas discussões propostas pelo autor quanto às demandas geradas por esse diagnóstico sintético, de certo modo, podemos dizer que são também estatísticas razoavelmente imprecisas em função das subnotificações que mobiliza a proposta dessa comunicação. Dentre esses números, destacamos o portal G1, que publicou matéria de Bright Moreira, agora dia 20 de setembro de 2018, né, sobre os dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, indicando que, em 2016, 11.433 mortes por suicídio houve, né, o que significava um acréscimo de 2,3% em relação ao ano anterior. Outra matéria recente, agora do início de setembro, no Estadão, trazia um alerta da Organização Mundial da Saúde quanto ao suicídio ser a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo, atrás somente de acidentes de trânsito. A mesma reportagem afirmava que, ainda segundo a OMC, a cada 40 segundos uma pessoa no mundo se suicida, sendo que 79% dos casos se concentram em países de baixa e média renda.
Vale mencionar, né, que aqui no Brasil, o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde de 2018 afirmou que em 84% dos casos de suicídio ocorreram nas residências, o que pode criar, em termos de imaginário social, uma relação de ausência dos familiares em relação a quadros depressivos, especialmente, que, em tese, poderiam ser percebidos. Um diagnóstico que alimenta um quadro de culpa, que se expande em avaliações negativas, tanto aos mais próximos do suicida, quanto às relações mais amplas que estes têm, em especial sua relação com a mídia. Essas perspectivas são tão objetivas que a cartilha Suicídio, Informando para Prevenir, elaborada em conjunto pelo Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, indica que, além de falar sobre suicídio como um dos instrumentos de prevenção possíveis, a mídia tem a obrigação social de tratar desse importante assunto de saúde pública e abordar esse tema de forma adequada, porque isso não aumenta o risco de uma pessoa se matar. Ao contrário, é fundamental dar informações à população sobre o problema. Fecha aspas. Essa afirmação está em sintonia com a posição da Organização Mundial de Saúde, para quem 90% dos suicídios que ocorrem no mundo podem ser prevenidos se a vítima tiver uma rede de apoio. Ou seja, né, o que a gente compreende dessa somatória de documentos? Né? É que, na visão de saúde pública, ou pelo menos a saúde publicizada, o suicídio ele é possível de ser prevenido, e quando isso não acontece, em 90% dos casos, poderia ter sido caso o suicida tivesse uma rede de apoio. Isso quer dizer que essa ausência é de quem? Da família, o que amplia, obviamente, família, amigos, etc., o que amplia aí o processo de culpa. Então, a importância dada ao papel da vítima e de quem convive com essa, além de se apontar o que a mídia deve fazer na temática do suicídio, é significativa e dialoga com a nossa proposta aqui, que vai tentar, a partir de 3 documentários, realizados por cineastas que tiveram um filho, no caso de Garoto Interrompido, uma irmã, no caso de Helena, e um irmão, que é no caso de Evelyn, que se suicidaram muito jovens. Há entre esses 3 filmes, portanto, além do suicídio de um familiar do círculo íntimo, também o fato deles serem jovens e dos filmes serem realizados por cineastas, que têm, nesse momento, carreiras profissionais sólidas, lembrando o fato de que Helena é o primeiro longa de Petra Costa. Então, o que nos interessa, vou tentar ser rápida, né, por conta do tempo, é discutirmos essas responsabilizações, né, nesses 3 filmes que apontam um diagnóstico de doença como fator que motivou os suicídios. Quer dizer, uma outra coincidência nesses filmes, né, é que no primeiro, né, no Garoto Interrompido, é o transtorno bipolar, na Helena é depressão e no Evelyn, esquizofrenia, que são os diagnósticos clínicos, né, para essa ação que Camus definiu como o único problema filosófico realmente sério do ser humano. Para ele, concluir que a vida vale ou não vale a pena de ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. Já acabou? Não, 10 minutos, ai meu Deus. Mas não parece. Olha lá. Mas, apesar do que coloca Camus, essa parece não ser a questão condutora das 3 obras. Não há nos 3 documentários qualquer discussão sobre se foram essas ou não as motivações das vítimas ou autoras no ato extremo contra a vida. O que temos são propostas de travessias para informar, compartilhar a dor e também como se dá a sobrevivência. Nos 3, as imagens de arquivo são fundamentais para a visibilidade para dar visibilidade aos protagonistas e confirmação do olhar do filme sobre elas. No caso de Garoto Interrompido, a convivência com os pais, cineastas, é bem evidente, com Eva filmando a própria vida desde muito cedo. Então, o filme começa com uma cena, né, dele mostrando ele como cineasta, né, fazendo um filminho novinho e tal. Aqui a carinha dele, trouxe umas imagens, porque não dá para passar filme mesmo, né, a Dana, a mãe, Eva, não sei se as pessoas assistiram o filme ou não, né, a cara dele. Aqui com 5 anos, é o primeiro diagnóstico que ele tem como alguém que tem algum problema, uma obsessão pela morte. É a professora do ensino infantil que faz esse diagnóstico e ele passa a tomar Prozac, que naquele momento era um remédio que estava no auge, né? Eu não vou ficar continuando lendo. Aqui, ó, ele mais velho, né, um pouquinho,
E assim, a estrutura do filme, o filme é episódico, destacando principalmente a duplicidade da personalidade de Eva. Né? Um dos argumentos para essa duplicidade é quando perguntam para ele, quando ele tem 10 anos, se ele sabe, ele tentou se matar, se jogando no teto da escola, aí perguntam para ele se ele sabe o que é morrer, né? O que é estar morto. Aí ele responde, né, que... Tá aqui, ó. Ele disse assim, sim, quando a gente morre, todo mundo se reúne e fala bem de você. Foi essa a resposta que ele deu. E então, para continuar aqui, né, depois dessas imagens dele, que mostram um processo de construção, né, na construção narrativa, em que a voz dele só aparece nessas situações em que se comprova a teoria de que realmente ele tinha uma dupla personalidade, mas o que é mostrado sempre é essa situação da doença, né, do diagnóstico de doença dele. Já em Helena, né, que naquele momento assim, havia acesso à produção audiovisual era bem menor, né, apesar da família de Helena era uma família de posses, então por isso a gente ainda tem bastante filmes, né, que era algo, por exemplo, minha família jamais teria, né, não tem ninguém de nós lá filmadinho, mas ela tinha. Em Evelyn, né, esse recurso de usar a imagem de arquivos, né, que incorporem os suicidas, né, o jovem, né, o irmão, é muito muito mais comedida, né? Há apenas uma sequência inicial, que é algo que também repete, né, o que é feito no filme sobre o Eva, e na metade do filme, quando Orlando, o cineasta, irmão mais velho, né, que é o diretor do filme, pede a Jack, um amigo de Evelyn, que lembre só de histórias felizes que os façam rir. E aí é construída uma sequência em que os registros do irmão rindo, andando de skate, ou seja, vivo e feliz, é mostrado. Então, nos 3 filmes, né, ele é o que menos recorre a essa estratégia, né, para construir a narrativa. Então, uma das questões que me inquieta nos 3 filmes é que, em níveis diferentes, que não vai dar conta de eu discutir aqui, né, um dos diagnósticos da teoria psiquiátrica, que se construiu lá no século XIX, ou seja, que o homem só põe fim em seus dias em um estado de delírio, é, de certa forma, assumida. Mesmo que esse delírio seja algo aparentemente racional, como afirma o psiquiatra de Eva, diante de um bilhete que aponta 6 causas para morrer e 6 causas para viver. E na balança, o jovem avalia que são as primeiras que são mais potentes, e aí ele se atira da janela e morre, né? Então, portanto, o que está colocado é um eu estilhaçado, destruído ou, no mínimo, alterado pelas circunstâncias das doenças. Assim, a questão que resta é, se não havia alternativa, já que a motivação é para além da sanidade, ou seja, não houve escolha, como seguir em frente, convivendo com um contraponto também médico, de que em 90% dos casos o suicídio poderia ser evitado se houvesse uma rede de apoio. Então, essa é uma das primeiras questões que eu acho que assombram esses filmes. E os filmes, né, então é uma questão complexa, e os filmes a incluem a partir de estratégias diferenciadas, e nesse sentido, para mim, compõem um tríptico, mesmo que involuntário. Como pais, Dana e Hart expõem o histórico familiar de suicídios. Hart, né, narra seu irmão, Hart, Scott, que se mata também aos 21 anos. Quer dizer, apesar do filme ser sobre o Eva, né, o irmão, né, do pai, né, do menino, também havia se matado com 21 anos. Aqui é Helena, só para mostrar as imagens, né, ela bebê com a irmã Petra pequena, a família antes da separação dos pais feliz, né, que a gente também vê nesses 3 filmes sempre essas inserções de felicidade, de bons momentos, tal, que são destruídas a partir, né, do suicídio. A Petra, aqui, a Helena, né, numa das últimas imagens dela, bem sorridente. E aqui é uma das imagens emblemáticas do Helena, né, que a Petra Costa gosta muito, inclusive, ela acha que foi a melhor sequência do filme, porque para ela, essa imagem dela com a mãe na água significaria o renascimento das duas, que o processo de filmagem traz. Bom, aqui é o Evelyn, né, que é o último, é a única imagem realmente que ele aparece no começo do filme, uma imagem que ele mesmo faz, né? Aqui, esse é o Orlando, que é o diretor, né, é o cineasta e irmão mais velho. Os depoimentos no filme, né, no Evelyn, eles são feitos em 2 camadas. O fio narrativo tem 2 camadas. Uma camada que é justamente a caminhada deles, né, que ela é realizada em 4 etapas. Numa primeira etapa com a mãe, depois com o pai e a madrasta, depois com 2 amigos, depois as 2 últimas
sozinhas, os três irmãos, né? Deixa eu ver se eu consegui terminar. Tem que pular a página aqui, né? Bom, deixa eu colocar aqui os 4 irmãos, né? Terminar de mostrar isso aqui. Então, essa é uma das imagens da caminhada, e esse filme, nessa parte da caminhada, é esteticamente muito bonito, porque tem uma fotografia incrível, muita natureza, né, que contrasta também com esse discurso, né, de relembrar a morte, relembrar a ausência. Quer dizer, há uma projeção aí que a gente vai trabalhar melhor no texto escrito, né, sobre esse se perder na natureza. A gente tem muita imagem aérea, né, dos humanos sendo pequenininhos ali. Né. Aqui o Evelyn, pequeno, tá vendo? Esse tipo de imagem, né, que é do alto, né, a gente nem consegue ver direito os personagens, né. Ela é bastante recorrente no filme. Né? E, em alguns momentos, a estratégia narrativa, como tem essa ideia de recuperar a memória de lembrança, eles repetem os gestos que eles têm guardados das fotografias que foram tiradas nesses lugares. Então, tem um diálogo com a memória, um diálogo vivo com a memória, no sentido de reproduzir o que eles estavam vivendo. Está vendo? Aqui a imagem dele assim, né? E aí eles fazem a mesma imagem. Essa é uma outra do lago que eles vão. E tem uma aí. Bom, tentando terminar pulando um monte de coisa, né? Será que eu consigo? Vamos lá. Então, assim, a outra face do Eva eu já falei. Bom, então, esse impasse em relação ao que poderíamos ter feito, né, também é ressaltado em Helena, um julgamento, inclusive, que provocou críticas a como a cineasta expõe a mãe por essa perspectiva, já que ela tinha 7 anos quando a irmã morreu, que é uma das diferenças do filme. Enquanto os irmãos que fizeram e os pais conviveram com os suicidas, né, os que se mataram, a Helena não conviveu objetivamente com a irmã, porque ela tinha 7 anos quando a irmã morre. Então, tem toda uma leitura crítica do filme no sentido de que ela expõe muito a mãe, né, como alguém ausente, que não foi capaz de dar conta da depressão da irmã, e por isso que a irmã se mata. Né. Isso é uma chave muito crítica, né, é uma chave crítica que ela foi minoria em relação aos altos elogios em relação ao filme, né? Principalmente pela linguagem poética que foi colocada assim. Né? Então, a despeito de uma aceitação do inevitável, de toda a recorrência às memórias como discurso fundante de uma pessoa que precisava recuperar a travessia da irmã para poder existir, um processo de convivência com aquela pessoa que surgia pelo filme como figura pública a ser, de certo modo, amada e partilhada por todas. Aquela Helena que encanta, que era artista, que foi atrás de seus sonhos, é também projetada sobre Petra. Quer dizer, aquela mesma imagem que ela fala sobre a irmã acaba se tornando uma projeção para a Petra. O filme, inclusive, funde as duas em inúmeras cenas, o que coloca no horizonte a imagem de uma artista, Petra, também talentosa, também amante da arte, e que realiza ambas justamente porque não foi interrompida pela doença. E, ao se realizar, Petra se apresenta como alguém que realiza também a irmã. Já Evelyn trabalha próximo a essa chave de reconstituição do irmão que se foi. Mas esse é apresentado mais como alguém que, pelo suicídio, não só causou dor, mas interrompeu as relações familiares. A caminhada é assim colocada como uma jornada terapêutica, a criação de um espaço-tempo para que a partilha, a memória, o colocar a dor para fora, traga paz entre eles, entre os irmãos e os pais, e entre os irmãos e os amigos íntimos de Evelyn. Nesse sentido, a ambiguidade da empreitada assenta-se na irrealização da catarse, algo que o filme, de certo modo, expõe, mas, ao mesmo tempo, na sua realização, ao oferecer-nos encontros circunstanciais com pessoas desconhecidas, um outro nível de partilha. Não somos os únicos a sofrer com perdas assim, já que os relatos de outros suicídios e mortes também são incluídos na narrativa. Além disso, os depoimentos em linguagem audiovisual, similar ao YouTube, insere o filme nesse território do eu exposto à exaustão que vivemos hoje. Então, para encerrar, concluindo, né, só mostrar deixar esse poema aí se alguém quiser ler. Né, é um poema que fecha o Evelyn, né? Eu acho que ficam várias interrogações a partir dos filmes, né, que é o que eu pretendo trabalhar mais a fundo, né, que é as interrogações que permanecem a partir desses 3 filmes, se temos a própria percepção, a nossa própria percepção da doença, se ela é suficiente para diferenciar e justificar a inevitabilidade da morte voluntária, transformando assim em involuntária. Isso é uma das chaves. Pergunto também se a dor da perda, as ausências, os desalentos construídos em tempo de menos de 2 horas, né,
nos trazem um nível de intimidade que, de fato, permite a nós que assistimos aos filmes, né, ampliar a nossa percepção de situações similares, que é uma reivindicação dos filmes, né, deles terem essa função também. E se devemos, diante da impossibilidade de ouvir a versão do ausente, né, os suicidas não participam, ignorarmos essa identidade desenhada pelo outro, né, aceitando que nosso olhar e diálogo deve ser objetiva e empaticamente com os sobreviventes, empático com os sobreviventes. Enfim, são essas questões, né, que não dá tempo de conversar muito. Eu paro por aqui. Obrigada. Desculpa passar um pouquinho. Obrigado, professora Denise. Em seguida, passamos a palavra para Daniele Ribeiro Fortuna e Maria da Consolação do Carmo, e vão apresentar o texto que vem Esta Nova Mulher de Dentro de Mim, Visagismo, Corpo e Antropologia das Emoções.
Boa tarde. Quero agradecer à professora Denise Siqueira, minha colega de departamento, pelo convite para falar um pouco sobre um trabalho que eu toco aí pelo menos há uns 15 anos, sobre a relação entre mídia e emoções. Aqui, em particular, a relação entre mídia e felicidade. Bom, eu vou mostrar algumas imagens, né, nos slides, que vão acompanhando alguns tópicos que eu vou procurar explorar. Bom, o eu feliz e o imaginário da interioridade no discurso prescritivo terapêutico. Então, eu vou fazer algumas afirmações, vocês vão ter que confiar em mim, por causa do tempo, não vou poder desenvolver. Bom, a primeira é que a felicidade é uma ideia potente no Ocidente, né, na cultura ocidental. E a felicidade é também, claro, né, uma ideia potente na mídia. Existe um conjunto amplo de materiais midiáticos que estão ancorados, né, esses materiais, na ideia de felicidade, na noção de felicidade. São produtos do entretenimento, né, podemos chamar de ficcionais, como a música popular, os espetáculos audiovisuais, o cinema, a televisão, determinados gêneros de literatura. E existe também um amplo conjunto de materiais considerados não ficcionais que se ancoram na ideia, na noção de felicidade. Por exemplo, a literatura de autoajuda e também determinados produtos jornalísticos, né? Como produtos jornalísticos que se ancoram na ideia de felicidade, tem o que eu chamo de imprensa conselheira. O que é a imprensa conselheira? É um conjunto de materiais veiculados como produto jornalístico factual, são reportagens ou entrevistas que têm a pretensão, né, de ensinar, né, oferecer modelos, aconselhar a conduta do indivíduo em várias esferas da vida. E é esse material que eu vou explorar, né, aqui, a noção de felicidade. Em particular, dessa revista, né, uma revista criada em 2002 pela Abril. Eu trabalhei com os primeiros 5 anos dessa revista, digamos assim, um período de consolidação, tentando entender o imaginário da felicidade que existe no aconselhamento veiculado nessa revista, nessa literatura de aconselhamento. Bom, o que você traz na bagagem? Bom, a relação entre felicidade e mídia, foi o que eu comecei a falar. A imprensa conselheira, portanto, produz o que eu chamo de um discurso prescritivo terapêutico, isto é, o discurso que tem a pretensão de ensinar, terapêutico porque há uma clara intenção de curar algo que é concebido como um mal, né? Algo que não é bom e para o qual a imprensa conselheira oferece uma solução. E essa solução, a literatura da imprensa conselheira, a imprensa conselheira tem uma estrutura interessante, que é essa ideia de um mal-estar solúvel e da felicidade obrigatória. O problema que ela trata tem sempre solução. E essa solução, e é por aí que eu vou, ele é orientado pelo que eu chamo de uma expectativa hedonista. O que é isso? Há sempre uma promessa de satisfação, de felicidade, de contentamento, da melhor solução possível. E a ideia de felicidade subjaz esse par. Né? E nessa
nesses aconselhamentos, há um modo de tratar a interioridade, o eu. Né? Há toda uma narrativa sobre o eu, não é uma narrativa do eu, mas uma narrativa sobre o eu, que tem uma estrutura sobre a qual eu vou falar um pouco. Essas são algumas capas, para quem não conhece. Esse material da imprensa conselheira, ele aparece em revistas, sites, programas de televisão, jornal, manuais. Ele se confunde, né? Ele pode ser confundido com a chamada literatura de autoajuda, mas tem alguns diferenciais. Né? Talvez o mais evidente é que a literatura de autoajuda, desde sempre, ela é publicada em livro, como um tratado ou como um manual. Enquanto a imprensa conselheira, ele está realmente nos veículos de imprensa, no jornal, nas revistas, nos telejornais, nos radiojornais, nos sites de internet, né? Então, nos veículos jornalísticos mesmo. Ao lado de uma reportagem sobre um assunto considerado grave, um assunto sério, pode-se ter um aconselhamento, por exemplo, sobre que roupa utilizar no verão. Tá certo? Então, é esse tipo de material que é veiculado na imprensa conselheira. Bom, um primeiro aspecto da interioridade é que o eu é considerado como um desconhecido. Por isso eu botei o título Eu, esse desconhecido e os incômodos de viver. Ignorar ou desconhecer o eu, né, em vários momentos, né, nesse conjunto de materiais que eu analisei, há uma exortação ao autoconhecimento. Né? Aquele que não se conhece ou não conhece o seu verdadeiro eu, são expressões utilizadas no meio, ele sofre o risco de comprometer a sua felicidade, né, de perder a sua independência por não se conhecer. E o verdadeiro eu, a interioridade, é uma dimensão perigosa e desconhecida. Esse conhecimento do eu é tratado como uma expedição ou como uma exploração cirúrgica, como uma verdadeira aventura em algo, num lugar, digamos assim, de atmosfera ameaçadora, misteriosa, mas que é preciso enfrentar. Né? Diz a imprensa conselheira que as emoções negativas, chamadas emoções negativas, há uma divisão entre emoções negativas e emoções positivas, né? Curiosa. As emoções negativas moram exatamente nesse eu desconhecido. Por isso, é preciso conhecer o eu desconhecido, né? Esse eu interior, e, a partir desse conhecimento, dominar as emoções negativas. Então, é preciso conhecer para dominar as emoções negativas. Dominadas as emoções negativas, o sujeito pode gerenciar as suas próprias emoções. E o gerenciamento das emoções é que produz os chamados estados aprazíveis, ou a felicidade. Né? Então, duas ideias são fortes nessa, digamos assim, busca pelo eu interior. Autoconhecimento e o autocontrole. Conhecer para controlar. Se controla, consegue produzir estados aprazíveis. Se não controla, está ameaçado, né, por ignorar a si mesmo, pelo mal-estar. Embora mal-estar não ocorra nesse discurso. Muito raramente vai aparecer a expressão mal-estar. O que aparece é ansiedade, inquietude e termos dessa nuvem semântica. A mesma coisa a felicidade. Aparece a expressão felicidade e uma série de outras expressões, como paz de espírito, leveza,
e outras que eu digo que fazem parte de uma mesma nuvem semântica. Tá? Aí uma outra. O outro aspecto é o eu interior feliz. O eu interior é o núcleo da singularidade e da autenticidade. Há nesses discursos a seguinte orientação: aquilo que vem de dentro, do eu interior, do eu verdadeiro, tem autenticidade. As emoções verdadeiras, digamos assim, vêm desse eu interior. Por exemplo, numa reportagem que fala da compaixão, diz que a verdadeira compaixão é aquela que vem do coração. O coração é um dos modos de falar da interioridade, como é também entranhas, como o espírito, a alma, são expressões utilizadas para falar dessa interioridade. Uma outra característica do eu, desse eu interior, e esse eu interior que permite a experiência dos estados aprazíveis quando conhecido e controlado, é que a dependência dos outros é vista negativamente, isto é, há uma exortação para que o indivíduo seja independente, que ele seja autossuficiente emocionalmente, não só, né, numa reportagem diz, não basta ser independente financeiramente, você precisa ter uma reserva emocional que diga respeito unicamente a você, que você não dependa dos outros, porque isso coloca em risco a sua felicidade. Há uma grande desconfiança sobre o chamado mundo exterior, bastante utilizada a expressão, e o outro. Né? O outro é sempre um potencial, alguém que potencialmente pode impedir a sua experiência da verdadeira felicidade. Né? Então, esse mergulho no eu interior faria com que o indivíduo se afastasse da dependência dos outros. E é nesse eu interior que residem os recursos individuais e o que eu chamo de habilidades semiológicas do indivíduo, de acordo com esse discurso, né? Para que ele alcance os estados aprazíveis. Então, o indivíduo possui as suas próprias ferramentas, possui os seus próprios recursos para tanto fazer essa exploração, para reconhecer o seu estado interior e para, digamos assim, produzir as soluções para os mal-estares. Né? Ele tem essa habilidade de ler, né, de acordo com esse discurso, de ouvir a si mesmo, né, a expressão ouça seu coração, ouça seu interior, ouça sua voz interior. Né? Então, o indivíduo tem essa habilidade de ler o que vai, digamos assim, pelo seu eu interior. E tudo isso, essas ferramentas, né, ele detém em si mesmo, isso mostra a ideia forte do indivíduo autossuficiente. Né? E para que os estados aprazíveis possam ser alcançados, né, essa experiência da verdadeira felicidade, que seria a felicidade vivida pelo eu interior, o preço a pagar é o autoexame permanente. Né? É o indivíduo autorreflexivo, que está permanentemente observando-se, né? Permanentemente se consultando. Então, há uma exortação, por exemplo, numa reportagem, de que o indivíduo deve, pelo menos uma vez por dia, fazer um autoexame. Né? Pensar sobre as suas emoções, pensar o que vai na sua interioridade. Né? E aí tem algumas considerações sobre esse discurso da imprensa conselheira, à luz de alguns autores. Vou tratar de dois para reduzir o tempo.
O primeiro é Bauman. Bauman diz que há, no que ele chama na modernidade líquida, né, uma intensa atenção a esse verdadeiro eu, né, essa busca pelo conhecimento da interioridade. E ele diz que isso é resultado do paradoxo do indivíduo na modernidade. Isto é, se há uma exortação para que todos sejam indivíduos, né, e se o indivíduo tem o sentido aí da singularidade e não da indivisibilidade, mas da singularidade, como produzir a diferença? Onde está a diferença se todos precisam ser indivíduos? Então, Bauman vai dizer que há uma busca pela a última instância da singularidade e da autenticidade, que seriam as emoções, né? Que residiriam nesse eu interior, né? Nesse eu verdadeiro. Então, pela busca da singularidade, há essa volta para as próprias emoções, uma volta para o autoconhecimento, nessa busca pelo o núcleo não deformado, não atingido, né? Não poluído pelo mundo exterior, né? Eu faço algumas considerações a esse respeito, que essa volta para o eu interior também tem um sentido de afastar, remover as ameaças a experiência da felicidade, né, nesse discurso. Essa volta é uma forma de evitar o outro e o mundo exterior, né, que são sempre ameaçadores nesse discurso, eles são sempre ameaçadores nessas narrativas. Então, essa volta para o eu é uma forma de evitar, de remover esses impedimentos, né, mais do que uma busca pela singularidade. E uma segunda aproximação me parece interessante, tem a ver com o homo clausus do Elias, né? O Elias vai dizer que esse homem encapsulado é uma figura bastante presente no pensamento erudito e na literatura, que ele usa bastante como exemplo, e também, né, no pensamento em geral, desse homem isolado do mundo, né, em que teria uma essência, né, e que seria, digamos assim, apartado do mundo exterior por uma espécie de carapaça, né. Esse imaginário da interioridade no discurso da imprensa conselheira, o discurso prescritivo terapêutico, ele evoca essa imagem do homem separado, do ser humano, né, separado do exterior, isolado, seria esse homo clausus, né. É um indivíduo independente, né, as ideias de independência, autossuficiência e dotado de uma essência, né. Isso pode ser encarado como uma espécie de redução do potencial de conflitos, né, e da contradição da independência, né, da dependência, não dependendo dos outros. É uma negação, né, podemos dizer, um pouquinho mais para frente, é uma negação da ideia de sociedade como a interdependência entre os indivíduos, né, porque a dependência, ou a interdependência, nesse caso, é considerado como algo que impede o indivíduo de viver a verdadeira experiência da felicidade, né. E aí, rapidamente, Lipovetsky fala de uma domesticidade da felicidade, né? E essa ideia se harmoniza com a ideia das narrativas da imprensa conselheira, do discurso prescritivo terapêutico, porque a ideia de que a felicidade é uma experiência pessoal, isolada, né? Essa ideia da verdadeira experiência ser vivida pelo eu interior, né? E não em explosões dionisíacas, né? E, por último,
Só para fechar, não tem mais tempo. Hã? Muito obrigado. Funcionou. Obrigado, professor. Teremos mais tempo daqui a pouco e seremos felizes. Então, tentaremos. Não, e depois passaremos para fazer um visagismo com a Marcola. Ela vai fazer um desconto, claro. Já está agendando a sessão. Então, eu convido Marcos Fábio Vieira, que é do INCA, doutorando no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UERJ, a nos brindar aí com seu trabalho Sorria. É difícil, hein, Fábio? Você está com câncer. Emoções perigosas e discursos prescritivos em autoajuda. Você também tem 20 minutos para ser feliz. Ou não, né? Também não vou me matar por isso. Antes de mais nada, vocês vão pensar que eu copiei um pouquinho do Geraldo, mas, na verdade, ele está nas referências, eu citei a fonte. Ele foi um dos autores que eu utilizei nesse trabalho, que foi feito na disciplina de Antropologia das Emoções, com a professora Cláudia Rezende, a Maria Cláudia Coelho, lá na UERJ. Foi muito gostosa de fazer a disciplina, porque eu aprendi muitas coisas de autores que eu não conhecia, né? E que vieram acrescentar muito no trabalho que eu já venho realizando lá com a Denise, minha orientadora, que é trabalhar com o corpo, as emoções, né? E sob esse olhar da antropologia das emoções. Sorria, você está com câncer. Quem quer ouvir isso? Mas é mais ou menos o que a gente pode observar quando a gente começa a olhar esses discursos de autoajuda, né? Essas literaturas de autoajuda, principalmente de mulheres, na experiência do câncer. Para esse estudo, eu fiz uma análise de 3 livros de autoras, 2 delas que são sobreviventes de câncer. Uma é a Vânia Castanheira, que é uma jornalista portuguesa, que mora aqui no Brasil. O livro dela é O Câncer Foi a Minha Cura. A outra é uma inglesa, Sophie Sabaj, que é coach também, já há muitos anos. Antes mesmo do diagnóstico, ela já era coach e há uns 6 anos ela vem se tratando. E ela foi diagnosticada com câncer muito avançado e está aí viva e lutando, né, nas próprias palavras dela. E a terceira é uma coach brasileira, Márcia Luz, que escreve sobre gratidão. E o livro que eu usei dela é A Gratidão Transforma a Sua Saúde. Eu percebi que justamente nesses discursos, além do tom, muitas vezes, autobiográfico, principalmente da Sophie e da Vânia, que contam as suas histórias, suas experiências com câncer, né? Tem todo esse conteúdo prescritivo que procura, como o Geraldo já falou aqui, disciplinar o corpo e as emoções em busca de um eu ideal, né? De um eu realizado, de um autoconhecimento e dessa ideia de gratidão como dádiva. A doença como dádiva. A doença, embora ela tenha sido o câncer, né, por muito tempo encarada como, às vezes, uma punição mesmo no sentido de o que eu fiz para merecer isso, porque eu e não uma pessoa ruim. Então ele está muito ligado a essa ideia de sentimentos morais mesmo, de culpa, eu devo ter feito alguma coisa. E os discursos prescritivos, eles reforçam essa culpa, porque eles estão sempre colocando a pessoa no lugar autônomo, né, de busca por si mesma, de busca por melhoria, busca por sentimentos bons, por atitudes boas. Se eu me tornar uma pessoa melhor e for grata por isso, grata por essa experiência, eu vou superar, eu vou controlar o meu corpo, eu vou controlar a doença. Em alguns casos mais graves mesmo, que eu considero grave até falar dessa forma, por exemplo, a Márcia Luz, ela chega a tratar no livro dela como se não existissem doenças, apenas uma doença. Ela fala isso. E que essa doença é o descontrole de si. E que a pessoa doente é responsável por tudo que ela passa. Ela fala, não é culpa, porque ninguém quer ter uma doença. Ninguém vira e fala, Deus, hoje eu quero um câncer ou uma amidalite,
mas ela coloca no sentido de você é responsável pelas suas escolhas e as suas escolhas levam a consequências. Isso é um discurso muito perigoso. Assim, é uma apropriação do conhecimento médico, do conhecimento técnico, mas de forma distorcida, né? Porque a gente não pode desconsiderar que o conhecimento médico técnico está aí para ajudar a gente, para manter muita gente viva e bem e procurar uma qualidade de vida. Mas no momento em que a pessoa vira e fala que se você controlar as suas atitudes, as suas emoções, você não vai ter doença nenhuma, ela está rejeitando qualquer outra forma de buscar a melhoria, né? E que não é só a medicina ocidental que pode oferecer isso, tem outros tipos de medicinas e formas de vida, estilos e filosofias e tal. Mas o caso que eu estou abordando aqui é esse manejo das emoções como perigosas. E da pessoa que sente, principalmente a mulher, como falha e como indivíduo a ser controlado ou a controlar a si mesmo, né? Uma visão bem Foucaultiana de poder distribuído entre todos, todos são vigilantes de si mesmo, todos cuidam da sua saúde, mas sempre com aquela ideia de eu não vou nem errar para não ser punido. Então eu vou prevenir a falha, vou prevenir os sentimentos ruins, vou prevenir qualquer chance de conflito. E a gente sabe que não existe vida sem conflito. A vida é conflito o tempo todo. E a gente tem problemas, a gente envelhece, adoece, morre, e isso tudo é normal. Mas justamente essa rejeição, esse recalcamento da morte e de todos os problemas e toda a natureza do corpo, não vou nem falar em natureza, né? Todas as experiências do corpo que a gente passa, do eu, que não podem ser negadas, não podem ser colocadas de lado em prol de uma busca de um eu sempre feliz, sempre, parece que está eternamente vivendo no Instagram, né? A gente entra lá no Instagram, está todo mundo feliz na praia, todo dia de sol, ninguém trabalha, não é possível, não tem vida além disso não, a vida não é só ser feliz. Então, o que eu procurei observar foi justamente isso, como é que essas mulheres, elas naturalizam, interiorizam, personificam, né, essas emoções no comportamento, nos seus estilos de vida. E como é que isso coloca o próprio gênero feminino numa posição hierarquicamente inferior ao masculino, nesse ideal de dizer que os homens são mais racionais e as mulheres são mais emocionais, que as mulheres são mais estressadas, são nervosas, que brigam, que sofrem, sentem. E ao mesmo tempo, de um lado, fala que isso é bom porque as mulheres têm um acesso maior às emoções, o que não é verdade. Nós homens também sentimos, mas não pode mostrar, né? O homem não chora. Até a gente pode ver isso na pouca presença, ou talvez até ausência, de narrativas masculinas sobre câncer. Você vê muita mulher contando história de câncer, principalmente mama, né? Que tem um apelo popular muito grande, na internet, nos livros, em grupos de autoajuda e tal, mas não vê o homem falando a minha experiência com câncer de próstata. Não, o homem não quer nem pensar em câncer de próstata, Deus me livre. Então, não, deixa lá, nem pensa. Então, fica essa construção de que o homem é racional, de que o homem não se cuida, não sofre, que a mulher tem maior acesso às emoções, então tanto ela pode ser mais controlada, porque ela já está mais acostumada, quanto ela é descontrolada mesmo e tem que botar uma rédea nisso. Então, tudo isso vai sendo construído, né, essa construção cultural, social das emoções, que coloca tudo nesse binarismo, né, de certo e errado, bom e mal. A própria ideia de tumor maligno, que é um conceito das ciências biomédicas, é problemática, né? Porque quando você fala em tumor benigno ou maligno, você está dizendo que o câncer é mal. Ele é um mal que precisa ser extirpado. Só que ele é um tecido do corpo. Câncer é um aglomerado de células e tecidos que adoecem, mas é parte do corpo. Então, se você entra em combate com o seu próprio corpo, você está em combate consigo mesmo. É um eu dividido, né? Como diz o Le Breton, é um eu cindido que coloca o corpo como alter ego, como obstáculo. E aí? Vai ficar nessa luta consigo mesmo? Eu preciso me aprimorar porque eu vou ser melhor?
eu vou ser uma heroína do câncer, eu vou ser uma guerreira, eu vou sobreviver. E aí cria esse problema, né, essa exigência de estar sempre feliz, de estar sempre positivo. Eu não vou me entregar, eu não vou me deixar dominar. Médico nenhum vai dizer como é que eu vou escrever a minha história, mas acaba tirando também a oportunidade da pessoa procurar ajuda, admitir que está fragilizada, que está sofrendo, e que, não, vocês podem me ajudar, vocês podem me ouvir. Às vezes só ser ouvido já adianta. E as pessoas se trancam, né? Ou, quando contam, vão contar essa história feliz. Está lá sempre sorrindo e está lá com uma agulha enfiada, fazendo uma punção, falando dia feliz, dia da punção. Coisa maravilhosa. Não é maravilhoso. Tem dor, tem sofrimento, tem mudança na aparência, né? Ou vocês falaram aqui, né, do rosto, do cartão de visitas, da pele, da tatuagem, da roupa. O cabelo também, né, é uma forma de identificação. E, novamente, essa construção de que a mulher tem que cuidar da aparência, a mulher tem que se manter feminina. E vocês não veem homem usando peruca durante o tratamento de câncer. Homem não precisa, né? Ninguém cobra. Mas da mulher cobra. A mulher se sente mal, se sente menos feminina, se sente menos ela mesma. Então, isso tudo está tão naturalizado que quando surgem esses novos profissionais, né, esses especialistas em alguma coisa, os coaches, eles vêm com uma ideia de que, não, você pode, você vai conseguir, você vai superar, e você precisa fazer isso porque não se espera menos do que isso, né? E o doente acaba tendo que virar um herói, um guerreiro, uma guerreira. É isso que eu venho investigando, né, no meu doutorado, né? Como é que se constrói essa imagem da guerreira o tempo todo. A mulher tem que ser uma mulher maravilha para passar por um tratamento de câncer, ou ela simplesmente pode ser ela mesma. Como é que fica a relação com a família, com os amigos, com o trabalho, tudo. A pessoa tem o direito de também errar, de aprender. Pode melhorar, pode tirar alguma coisa disso, mas essa obrigação de tratar como dádiva, né? Um dos trabalhos também que foram minha referência foi o da Maria Cláudia Coelho, sobre a relação de troca e dádiva entre patroas e empregadas aqui no Rio de Janeiro. Ela mostrou exatamente isso, que assim, espera-se no discurso da dádiva algum tipo de agradecimento infusivo. Nossa, que bom que você me deu isso. E nessa história de transformar o câncer também em dádiva, o câncer foi a minha cura, também cria esse sentimento místico de que alguma força maior, o destino, ou Deus, o universo, ou o meu corpo, me deu um sinal de, olha, você estava fazendo tudo errado e agora você tem uma chance de melhorar. Toma aqui esse presente. Tem uma das mulheres que eu venho observando ao longo do meu trabalho, que ela publica vídeos no YouTube, e tem um dos vídeos que ela fala exatamente que o câncer ele é um presente bonito num envelope feio. Mas o envelope é o próprio corpo. Então, assim, o seu corpo é feio, ele é mau, ele é o vilão da história? Não é você mesmo. Então a pessoa, ou ela se vilaniza, se pune, fiz alguma coisa de errado, ou ela entra nessa gratidão, hashtag ideal, tudo está bem, nada está acontecendo, eu vou ser feliz a todo custo. E se ela não for, né? E aí? Vai desistir? Não, desistir também não pode, porque é fraqueza. Eu não vou mostrar. A Sophie, uma dessas mulheres, ela tem um trecho no livro dela que ela fala exatamente isso. De você é tentado o tempo todo a se isolar, a se esconder num quarto escuro, a fechar a persiana e não querer falar com ninguém. Tem hora que dá vontade mesmo. Imagino isso. Eu não sou paciente de câncer, mas meu pai está em tratamento há pouco tempo. Então, assim, eu vi acompanhando como é que realmente, assim, tem hora que a pessoa fica para baixo mesmo e ela se desespera e fala, estou morrendo, estou acabando e tal. E se não tiver o apoio dos outros em volta, se ela se fechar e falar, eu vou resolver tudo sozinho, isso é um perigo.
E muitas vezes esses discursos falam isso, você tem que resolver sozinho. A causa não são os outros, é o seu comportamento, são as suas escolhas. É esse individualismo moderno, né, que coloca a gente sempre numa luta consigo mesmo. Então, essa luta precisa acabar. Não é uma luta contra. Tem que ser uma experiência com, né? Com alguém, com os outros, com os amigos, com os médicos, com quem puder, mas não de forma individual, isolada, e de preferência sem esses estereótipos de gênero, de idade, ou sociais. Porque para um é mais fácil, para o outro não. Todo mundo tem sua história, todo mundo tem suas dificuldades. E o mais importante, eu acho, né, é que não seja feita dessa forma que coloca as pessoas contra si mesmas, que coloca a pessoa como ou vítima ou algoz de si mesma. Nenhum nem outro. É uma pessoa que está ali e está vivendo como todos nós. E não está sobrevivendo, ela está vivendo. É uma experiência que muda, que transforma, mas que, seja para bem ou para mal, ela não pode ser colocada dessa forma dual, de bom ou ruim. Ou eu sou feliz ou eu sou triste. Eu acho que é mais ou menos isso, e acho que a gente pode partir para a discussão. Obrigado. Ok, obrigado, Marcos. Então, agora abrimos para questões, perguntas. Pelo relato da experiência com a aparência das mulheres, eu fiquei pensando, parece tão evidente, né? A gente faz isso conosco mesmo. Tem outras experiências? Vocês já inventaram outras coisas? Como é que vocês caíram nisso? Porque é óbvio, mas ninguém faz, né? Para o outro. Esse makeover sempre é o makeover que critica, não é? Os makeovers da televisão deixam a pessoa primeiro lá embaixo para depois construir. E vocês estão fazendo outra coisa. Eu achei lindo. Mas eu gostaria de saber um pouco se tem uma história desse tipo de coisa. Se vocês, como é que vocês pensaram? Como é que é? Como isso surgiu no meu trabalho? Na verdade, eu comecei na escola do curso de estética, e eu via que as meninas do curso de estética, elas formam estética para melhorar a beleza das outras pessoas. Isso faz parte do curso de saúde, da área de saúde. E elas começavam assim justamente porque elas se sentiam com a aparência delas para baixo, e elas não sabiam o que fazer. Então, eu comecei a fazer nas aulas, que era visagismo, a trabalhar com elas mesmas como modelos e mostrar para elas que elas podiam, que elas precisam, que todo mundo está bem. O que precisa é ter um conhecimento básico de arte, que isso é arte, na verdade. Linguagem visual são o conceito básico de linguagem visual, de ordem, que vai fazer isso. Então, eu comecei a explicar para elas, e elas começaram a melhorar muito, como, assim, o pensamento sobre elas, sobre quem elas eram, a se sentir melhor. Essa Dona Lourdes, por exemplo, que foi uma das que me levou a fazer mais isso, porque ela dentro da sala de aula, quando ela chegou, eu via que ninguém, essa já é de outro curso, que ela já fazia curso de moda, eu via que ninguém dentro do curso de moda dava atenção para ela. E, inclusive, a própria coordenação do curso chegava a humilhar ela muito por causa da aparência. E eu falei assim, é um absurdo como alguém pode humilhar o outro por causa da aparência. Deixar a pessoa
não vou te dar oportunidade porque você é feia. Igual uma coordenadora virou para mim, ela me pediu para escolher as melhores alunas para fazer um trabalho na revista, acho que era na Vogue na época. E eu escolhi uma menina que era excelente profissional, estava indo muito bem no curso, mas a menina era gorda, muito gorda, e não tinha um cabelo bonito, o cabelo dela era liso, assim, mal lavado e tal. Aí eu falei, olha, a Cláudia é a melhor aluna. Aí ela falou assim, mas como é que eu posso mandar para a revista uma pessoa com essa aparência? No curso de moda, eu falei assim, você devia então ter me falado para escolher a menina mais bonita e não a melhor. Já que você falou comigo que era para escolher melhor, eu escolhi a melhor aluna. Agora, se era mais bonita, então você devia ter me avisado antes. Isso começou a me incomodar, isso sempre me incomodou a vida inteira. E eu queria, quando então conheci o visagismo, eu quis aplicar isso na maioria das pessoas. E no meu ateliê, o que eu faço hoje, todas as roupas que eu faço com a intenção de realmente fazer com que a pessoa veja que o corpo dela é bonito, que ela que está ótimo, só que ela precisa de vestir uma roupa que valorize o que ela tem de bom, o que ela vai fazer ela se sentir melhor, e não ficar vestindo uma roupa qualquer que tem por aí. Então, eu procuro fazer uma coisa bem acessível, as roupas são sempre bem baratas, que é para todo mundo ter possibilidade de comprar, e eu acho que é isso que me fez, é a vida mesmo, né, que eu sempre vivi. E antigamente também, não sei se vocês já passaram por isso, aqui quase todo mundo tem pouco, mais ou menos a minha idade. Antigamente as mulheres, hoje isso não tem acontecido muito com a juventude, não, eu acho que não. Mas na minha época mais jovem, eu via que as mulheres tinham muito rixa com a outra por ela ser bonita. Uma ficava assim, é bonita, a gente era meio assim que deixado do lado porque aquela ali é bonita. E feia, né, porque é minha concorrente. Então, eu sempre achei isso horrível. Eu acho que todo mundo tem que estar junto. E o mundo tem que ser bonito, né? Eu estudei arte para isso, para fazer o mundo ficar bonito. Ok. A gente pode fazer uma rodada de perguntas, né? E aí proceder ao encaminhamento aqui para os apresentadores. Então, mais alguma pergunta? Perguntas? Eu sei que Denise tem algumas. Humberto. Então, a gente vai ouvir a do Humberto, depois a da Denise, se mais alguém no meio do caminho tiver alguma questão. Sobre a questão da vida simples, eu já li algumas vidas simples e depois eu deixei para lá, porque eu achava que a fórmula estava repetida. E me chamou muita atenção, porque, primeiro, a Vida Simples é uma revista que eu acho que tem um designer muito bonito. Eu acho que ela traz um designer bonito. Mas a pergunta que eu ia fazer, né, não tem nada a ver com isso. É o seguinte, você chegou a reparar, porque você falou que trabalhou com os 5 primeiros anos, né, da revista, e o que eu li são as mais recentes. E uma coisa que me chamou a atenção nas que eu li era as reportagens de capa sempre traziam quase que um relato em primeira pessoa do jornalista, do repórter, né? Com essa questão de ele ter que passar por aquela experiência como para poder escrever sobre ela, né? Isso me pareceu uma fórmula que eu falei, lendo de forma bastante despretensiosa mesmo, né? Mas isso acontecia no início, você vê esse local de enunciação do jornalista como na primeira pessoa desde o início, como essa, para falar da felicidade, para falar de um bem-estar, eu tenho que ter passado por ela, enfim, basicamente, qual que é o local de enunciação desse jornalista nesses primeiros momentos da revista? Porque eu não tive contato com ela, né? Obrigado. Queridos, obrigada pela apresentação de vocês, tão diversas, e eu tenho sempre bastante perguntas para fazer, porque eu vou acompanhando na organização do evento, o envio dos títulos, dos resumos, né? Então, vou começar pela Denise, e aí é uma pergunta clássica. Nós duas somos jornalistas de base, de formação, né? E a gente aprendeu, na nossa época, na faculdade, né, que suicídio não se divulga.
né? Era essa a norma, porque nós tínhamos medo, a gente aprendia isso com os professores, que havia uma teoria psiquiátrica de que se você divulgasse um suicídio, você causava uma onda de suicídios e nenhum jornalista queria ser responsável por isso. Então, olha, melhor não escrever sobre isso. Você diz que a pessoa caiu da varanda do 7º andar. Né? Então, você não diz que ela se suicidou. Era assim que a gente aprendia a lidar com isso. Então, como você vê isso hoje, quando falas de suicídio, tem começado a deixar de ser tabu. A gente começa a discutir nos vários lugares, inclusive lá na UERJ, que vocês sabem que é um prédio de uma arquitetura um pouco, nesse aspecto, complicada. Tem uma brigada especialmente para lidar com esses casos, né? Sempre aconteceram até que a gente teve um reitor psicólogo e que aí resolveu instalar um centro de valorização da vida dentro da universidade. Mandou instalar redes, né, e colocar os vigilantes também atentos ao que acontece no hall, né, nos diversos halls. A nossa comunicação fica no 10º andar, então está no andar muito alto. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, tá? Dessa passagem de quando a gente estudou e como hoje se lida com essa questão. Né? Bom, aí, para Maria da Consolação e para a Daniele, eu primeiro adorei a ideia do corpo como diário, né, um lugar onde você pode escrever as coisas, né, então achei essa sacação muito, muito bacana. Mas eu fiquei pensando na questão das redes sociais, aí nas redes sociais de verdade, de pessoas, né, o grupo social em torno das pessoas, e as redes sociotécnicas, né, as redes digitais, que a gente chama de redes sociais, Instagram, Facebook, e no papel que elas têm no relacionamento com as pessoas, da forma como elas se veem, e aí, finalmente, no visagismo também. Tá? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. E, finalmente, eu pensei o seguinte, na verdade, esse visagismo me lembrou muito o antigo borralheira passando a Cinderela. Né? E aí, como a Lívia falou, não é uma coisa nova. Né? Assim, sempre existiu. Né? Mas, de repente, ele ganhou um nome bacana, né? Se descobriu. Né? E aí, vocês estão aplicando isso. Né? E eu achei interessante pensar sobre isso, sobre essa ideia. Né, do visagismo. Sempre houve a possibilidade, mas nunca isso foi feito de forma generosa, né, em relação aos outros. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Geraldo, finalmente, pegando a ideia dessa felicidade tão difícil, né? Porque esse eu interior feliz, eu olho para ele assim, os sentimentos que geram são assim, enormes, né? Talvez até de uma inveja terrível, porque esse eu interior feliz, como propagado pela imprensa conselheira, ele é possível, ele é viável, né? Ou, na verdade, ele se situa no campo do consumo, ou seja, não é para ser alcançável mesmo. Né? E por quê? Porque assim ele vai gerar aquilo que o Le Breton chama de um ódio ao corpo. Né? Você não fica nunca satisfeito, né? E não ficando satisfeito, você tem sempre a necessidade de continuar consumindo, né? Inclusive a imprensa conselheira, a autoajuda, e aí você gera um sistema incessante. Né? E aí eu penso assim, parece muito clara essa ligação dessa autoajuda toda com um sistema neoliberal, né, uma economia que a gente precisa mover com a ideia do ódio ao corpo, do ódio a si mesmo, que, na verdade, são desconstruções. Você precisa desconstruir a si próprio para poder se reconstruir com o que a publicidade pode te oferecer, com as diversas terapias, o que elas podem te oferecer, com o que você pode consumir para poder consertar aquilo que foi mostrado que estava errado, né, para você poder retrabalhar. Bom, então, são algumas dessas ideias que eu queria que vocês explorassem um pouquinho mais. Eu também tenho uma pergunta, enfim, acho, né, que é uma pergunta, mas para o Condé, primeiramente. Eu fiquei pensando muito, eu penso muito num autor que eu estou trabalhando já há algum tempo, que é o Zimmel, né, e que distingue diferentes tipos de individualismo. Né? O quantitativo, né, no primeiro momento, onde essa ideia é espraiada, né, e você tem todos
ali classificados como indivíduos, dotados de direitos, né, no mesmo pé de igualdade, basicamente. Numa segunda etapa, um individualismo qualitativo, e aí que vem a questão. Todos somos indivíduos, mas ele vai dizer, na cidade, na metrópole, esse sujeito vai ser responsável por construir a sua distinção, se diferenciar dos demais. Essa é a sua grande obra. E lidando com essa ambiguidade que é de, ao mesmo tempo, ter de lidar com essa sobreposição, ou com essa maior hierarquia da vida objetiva, né, que é a vida técnico-científica, enfim, e a sua interioridade, a sua individualidade. Enfim, essa é uma árdua tarefa para o sujeito. E que também essa questão resvala para os outros apresentadores também. Né? Seja um trabalho na apresentação da Denise, onde esses três sujeitos, essas três pessoas são tipificadas como portadoras de distúrbios, e em nenhum momento aparece essa grande característica do sujeito, do indivíduo moderno no Ocidente, que é da autonomia, da decisão. Em última instância, eles sempre foram aqui, ou são vítimas de problemas, né, de ordem mental. E é por isso que eles atentaram contra a sua vida. Para Marcos, eu acho que também aparece, de uma certa forma, essa dimensão, essa questão que é do sujeito ter de lidar com as suas escolhas. Desculpe. Para esse sujeito com esse sujeito que tem de construir, né, para si mesmo a apresentação de um sujeito vitorioso, feliz, que sabe lidar muito bem com todos os seus problemas e as suas dificuldades. Mas acho que é um problema também, é uma questão de lapidação, de construção de si a partir desses desafios. Queria que você falasse um pouco disso. E para vocês duas, apareceu muito para mim essa questão de até que ponto, de fato, né, de fato, essas mulheres têm de lidar com esse espelho que é posto diante delas. Né? Eu estou bela ou não estou, eu preciso ficar bela. Quer dizer, esse espelho é sempre o outro, que está apresentando para nós modelos, né, de como se comportar, de como aparecer, de como, existir. Mas é uma busca também dentro de si dessa mulher bela, dessa mulher feliz, e que é traduzida, por exemplo, através desse processo de visagismo que dá nascimento a essa nova mulher. Mas você tem sempre de lidar com esse espelho que é do outro. Quer dizer, agora eu estou adequado aos padrões? Essa é uma questão. A gente não está lidando, em última instância, também com determinados padrões. É possível fugir deles ou não, ou negociar com eles. Era um pouco isso. Alô? Bom, deixa eu consertar uma coisa que eu fiz terrível, que foi não agradecer o convite da Denise. Fiquei tão preocupado com os 20 minutos, com tudo, que a coisa mais... E depois essa naturalização, né, das pessoas que a gente tem afeto e tudo, torna natural, mas, na verdade, com certeza, agradecer o convite, Denise. O esforço de toda a equipe, né, de montar esse trabalho sempre é complicado. Bom, então, assim, você perguntou a questão do tabu, né, de jornalismo. Eu fiz jornalismo, comecei a fazer jornalismo na USP há muitas décadas, né? Em 79, a nossa luta era contra a ditadura. E
naquele momento, a formação não era tão rígida e a gente trabalhava. Tal. Então, essa questão do tabu, para mim, eu não tenho essa memória dessa orientação. Inclusive, porque nessa época eu também trabalhava no CVV, eu fiquei quase 3 anos no CVV, ouvindo, né, as histórias como voluntária e tal. Era bem jovem, e aquilo, de certo modo, era trazia compreensão. Então, assim, eu vejo que... Mas você teve, né? Então, com certeza, em outros lugares há isso, né? Essa interdição, né? É uma interdição, acho que mais do que do jornalismo, uma interdição cultural, né? Os pais não falam quando o filho se mata, né? A gente tem... A subnotificação vem muito, né, desse estado, né? Dessa culpa que se carrega em torno de não ter conseguido impedir esse gesto terrível, né? Então, o que eu acho é que, e por isso que me interessou estudar, né, e pesquisar, investigar bem, principalmente esses filmes que estão disponíveis em Netflix, YouTube, mais do que, né, as obras de arte, que a gente tem que ter uma circulação cada vez mais restrita, né? O cinema tem uma circulação restrita hoje, essas múltiplas telas funcionam mais, porque, assim, uma das coisas que eu tenho feito foi recolher os comentários, né, e os comentários sobre esses filmes, né, os que estão disponíveis no YouTube, por exemplo, são impressionantes, assim, como continua se culpando a família, os amigos, quem não percebeu, mesmo quando tem, no caso desses 3 filmes, um diagnóstico de doença, né, as pessoas continuam dizendo que dava para ter impedido, assim. Então, é um imaginário muito difícil de ser dobrado, né, de ser desarticulado, de ser compreendido talvez numa outra chave, justamente porque é isso que você colocou, né? E é uma das questões que eu trouxe aqui, falei, mas acho que estava no finalzinho e já falei muito rápido, né? Quer dizer, você estudando a história do suicídio, você vai ver que em vários momentos ele é considerado um ato de autonomia, não tem essa criminalização, né? A gente tem no cristianismo um primeiro momento, né, de culpabilização, né? No judaísmo, que vem não só no cristianismo, no judaísmo já vem, né? É terrível, né? Quer dizer, as religiões trazem isso porque a vida é dom de Deus, então você não pode tirar. Mas você tem outros períodos históricos que o suicídio não tem nenhum peso nesse sentido, né? Então, eu acho que a gente está, como tudo que a gente está vivendo, num momento de embate, né? Cultural, né? E social em torno das ideias, né? Que envolve não só suicídio, mas aborto e as outras aqueles outros elos em relação à vontade, né, à potência da vontade do indivíduo, né, e o que o social, o coletivo, se sobrepõe a ele, né. Então, eu acho que a gente está vivendo esse momento em que as forças estão se... E aí eu gosto de vir à tona essas obras que, de certo modo, tentam desestabilizar esse discurso, né, a seu modo, né, mas, ou reforçar, que também a gente pode diagnosticar, né? Tanto reforçar como desestabilizar, a gente tem os dois lados, né? E tem essas outras que são mais ambíguas, que ficam lá se perguntando, se interrogando. Mas o fato objetivo é que aquilo que eu falo, né? Por mais que esteja ruim a vida, né? A gente ainda, a maioria gosta de estar aqui, né? Não tem certeza que o lado de lá é tão bom, né? Eu já frequentei uma época uma igreja, por conta de pesquisa também, que o pastor pregava, bem feliz, que todos seriam levados por uma nave, né? A gente brincava que ia ter o planeta Chupão, que ia ser o chupar os bons, né? Não sei se vocês viram isso. E aí a Terra ia ser um lugar só de tragédia, só os bichos ruins iam ficar aqui. Ia vir o chupão e levava a gente, né, para os bons, né? E aí a briga era quem ia ser o bom, né, na versão lá dos iluminados, né, que estavam nos falando isso. Então, acho que assim, acho que é cultural, é difícil, né? Mas eu defendo, Denise, acho que se há essa orientação ainda, a gente, enquanto professor, né, na escola de jornalismo, em faculdade de jornalismo, curso de jornalismo, de comunicação como um todo, eu acho que a gente tem que desmistificar todos os tabus, né? Todos. Sou a favor de tudo desmistificado. Acho que eu adoro arco-íris, adoro a multiplicidade de ideias, acho um horror, né? Essas verdades absolutas, sejam de que lado vem, porque a gente sabe já, né, tem dados suficientes da história para ver o quanto elas são flexíveis, né? A gente não tem, né, nenhuma possibilidade de ficar enrijecido em algum lugar, né? Talvez esse seja um lugar enrijecido, né? Querer que todos, né? Nesse momento, talvez o todo esteja errado, né? Porque a direita
não está deixando que o todos exista. Então, se a gente fala em todo, a direita devia existir. Então, a gente está sempre nesses impasses aí, né? É isso. Bom, eu vou falar primeiro aqui por que o visagismo seria novo na questão que nós falamos. Primeiro, a questão da Cinderela. A Cinderela, quando ela se transforma, ela não se transforma por uma questão visual, ela se transforma por uma questão financeira. Ela deixa de ser pobre para ficar aparentemente rica, né? Ela chega numa carruagem, no vestido. Então, essa é a visão da Cinderela, se transformar desta forma. O visagismo, ele não pensa, no caso que nós fizemos os estudos, não foi na questão financeira. Dona Lourdes, por exemplo, continua morando lá no subúrbio do mesmo jeito, e as transformações feitas com ela foram com as roupas dela, apenas por isso eu estive na casa dela vários dias, ajudando ela a montar o guarda-roupa dela com as roupas dela. Qual que ficaria melhor, como é que faria melhor a combinação, qual que ela não devia vestir. O cabelo foi pedido, ela parasse inclusive até de pintar, porque para que ficar pintando? Vamos aceitar quem nós somos, o jeito que somos. Então a gente tem que, no caso do visagismo, por isso que diz, não existe mulher feia, existe uma mulher que não sabe onde está a beleza dela, que não sabe valorizar o que ela tem de bonito. Então, o cabelo dela não tem esse cabelo. Eu brinco muito com minhas alunas, elas chegam para mim e falam assim, mas meu cabelo é ruim. Eu falei assim, por que? Ele te belisca, ele te machuca? Porque não existe cabelo ruim. Existe um cabelo diferente do outro. Agora, você vai procurar dentro do seu cabelo como é que você pode fazer com que ele combine melhor com a sua pessoa. Também, no caso do visagismo, a gente não tem intenção de aceitar a plástica. Porque eu sou barrigudo, eu sou gordo, eu sou isso aqui. Você já pensou, se todo mundo fosse magro e de barriga seca, como é que a gente ia saber qual que é a diferença? Não teria graça. Então, a beleza está na diferença mesmo. A gente vai valorizar o que a gente pode, organizar essa beleza que nós temos e que essa diferença que ela existe. Então, essa é a questão do visagismo. Não é mudar a pessoa, mas organizar como ela é e fazer com que ela se torne melhor visualmente dentro do que ela é e do que ela tem, tanto financeiramente quanto naturalmente. A outra questão da novidade do visagismo é o seguinte: a questão da linguagem visual, dos estudos de linguagem visual, começou mais precisamente a dar mais ênfase, né, na linguagem visual a partir da Bauhaus, que já foi século XX, né? E quando o Albrecht começou a fazer esses estudos, foi em cima dos estudos da Bauhaus, da linguagem visual, dos estudos de linguagem visual, a combinar as formas, as cores, esse tipo de trabalho. Então, ele tem essa novidade a partir daí, fazer esse estudo da linguagem visual. E depois, aqui no Brasil, e também começa essa divulgação a partir de 2000, já do século XXI, é que ele começou, antes ele ficava a nível do salão de beleza. E salão de beleza tem uma visão diferente, não vai se aprofundar nessas situações. E hoje, e a partir de 2010, por aí, começou a ter a surgir muitos cursos, principalmente de estética, no Brasil. E pelo MEC, essa matéria, visagismo, entrou como uma disciplina desses cursos. E então, ela é aí onde merece mais estudos, né, para que a gente tenha um embasamento maior, de uma forma melhor do que só dentro dos salões. Então, começou, eu falo, nessa novidade em termos de disciplina, dentro de curso universitário, na área de saúde, inclusive. Tá? O visagismo, ele pode ser usado no figurino, ele pode ser usado na moda. Hoje em dia também o conceito de moda mudou muito, isso é interessante a gente falar,
porque o conceito de moda que entra nessa sua pergunta, moda até uns anos atrás, eu diria até os anos 80, até o final dos anos 80, era o seguinte, por isso que o século XX foi considerado o século dos estilistas, porque os estilistas lançavam uma determinada moda, diziam, ó, a saia agora é um dedo abaixo do joelho. Pronto, todo mundo tinha que ter uma saia um dedo abaixo do joelho. Quem não tivesse, Deus me livre. Era um horror. Agora, hoje em dia, não. O conceito de moda é que você seja você. Que você se vista de acordo com quem você é, com o que você quer demonstrar para as pessoas. E é essa ideia também que ajuda nesse sentido, tá? Acho que era isso, né? Quanto às redes sociais, primeiro as tecnológicas. A gente não refletiu, né, sobre isso, porque quando ela vinha me trazendo as histórias, o que me chamava muita atenção é que são mulheres, mesmo a advogada e a professora universitária, são mulheres que elas estão sempre à sombra de alguém, ou sempre se colocando em segundo plano, né? A advogada, ela é a mãe, tanto é que ela se vê, a primeira roupa que ela vê, parece até que ela está grávida, ela usa uma roupa assim, meio de grávida. E a professora universitária, ela vive à sombra da mãe. Tanto é que ela queria um pouco desistir do processo por causa da mãe. Então, são as histórias de vida delas me chamaram muita atenção, porque são histórias, assim, principalmente da dona Lourdes, a que sofreu violência doméstica, então nem se fala. Mas a outra também, como é o nome da outra do cabelo curtinho, a negra? Isa. A história da Isa, eu fiquei assim, muito... É uma pessoa assim, totalmente deixada a segundo plano, que o marido a fez de empregada e depois arrumou outra e colocou ela para fora de casa, alegando na justiça que ela era só uma empregada, quando ela tinha sido companheira dele durante muitos anos. Então, mulheres que estavam sempre à sombra, em segundo plano, e aí o que me chamou a atenção, claro, que pode ser momentâneo, né? Só o tempo vai dizer, mas que aquela modificação na aparência delas, pelo menos naquele momento, deu uma força para enfrentar os problemas que elas viviam, né? A dona Lourdes, por exemplo, ela tem um problema seríssimo em casa, que os filhos são usuários de drogas. Então, são histórias assim, de vida muito complicadas, né? E porque, às vezes, a aparência, como o próprio nome já diz, parece algo superficial, mas, às vezes é algo que realmente pode transformar a forma de se sentir, né? Porque você imagina, essas pessoas sempre vão... A gente, como professora, vê muito isso, né? Chega na sala de aula, aquela que eu tenho um aluno que ele... Coitado, ele não tem... Ele é bem humilde, assim, financeiramente, e você vê que ele até gagueja na hora de falar, sempre assim, e elas são pessoas que... E olha que a gente está falando de baixada, né? São pessoas que são discriminadas, porque uma porque é gordinha, a outra porque... Então, quando elas se veem de uma outra forma, nossa, essa sou eu posso ser assim, então mesmo que isso seja momentâneo, provoca, né? Então, eu não acho que seja, eu tenho que seguir aquele padrão, não. A dona Lourdes é um exemplo, né? O cara continuou com o cabelo grisalho, uma senhora, mas você olhava e falava assim, nossa, ela está se sentindo bem, né? Você percebe. Então, eu acho que essa é a proposta. Bom, respondendo à pergunta do Humberto, os materiais da imprensa conselheira são bastante variados em termos de estilos, digamos assim. Tem desde reportagens bastante convencionais até reportagens em que o jornalista, né, eu vou chamar assim, o narrador, o redator, faz parte, dá depoimentos pessoais, fala de pessoas próximas a ele,
Lembro aqui de uma, apenas para ilustrar, em que a repórter começa falando de um amigo que tem dificuldades, ou tinha dificuldades, para expressar as emoções. E aí esse amigo passa por uma transformação. Isso para ela falar a respeito exatamente de um assunto, né, da imprensa conselheira, que é a liberação das emoções, digamos assim. Então, é bastante variado. Tá? Tem desde narrativas em primeira pessoa até a reportagem convencional distanciada. Tá? Existem entrevistas que têm essa orientação com aqueles que eu chamo de especialistas. Especialistas são coachings, aí, médicos, psicólogos, todo tipo de pessoa que formula esses aconselhamentos, que aconselha de alguma maneira. Tá? Então, é bastante variado em termos de lugares de fala ou de enunciação. Denise, em relação a relação entre esse discurso prescritivo da imprensa conselheira e consumo. Num livro recentíssimo, a Eva Illouz e Edgar Cabanas registram um termo que é emodities, a emoção como commodity, como mercadoria. Né? Então, a imprensa conselheira é uma emodity, como são os serviços de coach, terapia, a literatura de autoajuda e, hoje, aplicativos para celular de controle das emoções, ou, no caso deles, está falando da felicidade. O livro se chama Fazendo Cidadãos Felizes, tradução livre, tá? A tradução em português de Portugal ficou A Ditadura da Felicidade, mas é Fabricando Cidadãos Felizes, em inglês, na tradução livre. Então, até aplicativo de celulares em que o indivíduo verifica o seu grau de felicidade diário, a todo momento. Então, são emojis. É claro, é uma mercadoria esse aconselhamento, essa literatura de aconselhamento, de serviços de terapia, literatura de autoajuda. Né? E a própria Eva Illouz, numa outra obra, vai dizer que, mais do que propor uma intervenção direta na vida do indivíduo, como parece ser a pretensão, né, da literatura de autoajuda, ela, na verdade, oferece roteiros e um vocabulário público sobre as emoções. Tá? Isso, na verdade, embalado como mercadoria. Então, é uma relação direta entre esse aconselhamento e consumo. Por outro lado, muitos desses aconselhamentos envolvem o consumo de alguma coisa, tá? Desde objetos até terapia, experiências, né? Consumo experiencial. Por exemplo, você viajar para o Butão. Isso envolve, certo? Consumo, gasto, etc. E tal. Você tirar um ano sabático, certo? Tudo isso é mercantilização das experiências, digamos assim. Sobre, olha, a pergunta sobre individualismo qualitativo. Né? Nessas narrativas ou discursos sobre o eu, há, sim, afirmações que eu vou chamar assim de cruéis, uma aqui expressa, que está exemplificada aqui no artigo, né, que eu não pude ler, aspas, nós somos responsáveis pela nossa própria felicidade, fecha aspas. Isso é cruel. Né? Claro que isso está no mesmo registro da economia neoliberal, né, do empreendedor, do indivíduo que lida com o mundo diretamente, com os seus próprios recursos, digamos assim. E a autossuficiência nessas narrativas é uma virtude, né? E é, digamos assim, a última instância de qualificação do indivíduo. Como vai dizer o Elias,
há uma essência, né? E é a busca dessa essência. E essas narrativas trabalham o tempo todo com essa ideia de que nós temos uma essência, que é preciso controlá-la, e controlada ela nos proporciona as experiências, que eu chamo de experiências aprazíveis. Em última instância, a felicidade, que é uma ideia extremamente complexa, que iria requerer muito tempo para falar sobre, né? Mas vamos entender que é felicidade. Lembrando que a gente está aqui falando de narrativas do eu, né? E as narrativas do eu são construções de representações imaginárias do que nós pensamos ou queremos que seja visto sobre nós, né? A Denise mesmo já abordou essa questão da construção da memória na autobiografia como uma seleção de elementos que nós escolhemos mostrar ao outro. Então a gente está construindo o eu ideal o tempo todo. Esse eu feliz, o eu do Instagram, ele é apenas uma parcela da vida da pessoa. O eu lá da biografia da sobrevivente de câncer, muitas vezes não aparecem coisas que são fundamentais no cotidiano da pessoa, os problemas que a pessoa passa, as dificuldades emocionais, abandonos. Eu ouço muita história lá no INCA de mulheres que operam a mama e perdem parceiro ou parceira. As pessoas abandonam porque não reconhecem mais aquela pessoa naquele corpo, sendo que assim, não casou com um corpo só, né? Casou com uma pessoa toda. Mas quer dizer, quando se constroem essas narrativas, está se construindo um eu ideal e, ao mesmo tempo, também uma espécie de fuga de si mesmo, né? Usando o conceito do Le Breton de desaparecer de si. Ele fala, inclusive, do suicídio como forma de desaparecer de si também. Ele cita casos de suicídio, tentativas de suicídio de adolescentes que, às vezes, não tinham nem a intenção de morrer, mas simplesmente de fugir de si. Nem pensa bem assim, putz, vou morrer. Mas eu não aguento mais ficar comigo. Eu não aguento mais viver esse eu ou esse monte de eus que nós vivemos, que nós criamos para representar o tempo todo em todas as nossas relações, né? As nossas identidades são tão fragmentadas, a gente faz tanta coisa, é responsável por tanta coisa. Eu estou aqui, daqui a pouco, quando eu abrir o celular, tem 500 mensagens no WhatsApp. Como é que eu vou dar conta disso tudo? E aí tem essas fugas, né? Você cria um eu virtual que é feliz, que não tem que responder o WhatsApp, que não tem que trabalhar, que não tem que fazer comida em casa, não tem que cuidar de cachorro, não tem esposa, não tem marido, não tem nada, né? E aquele eu sempre feliz, está sempre viajando. Tem gente que você fala, caramba, a pessoa acabou de postar aqui uma foto linda na praia, só que à noite, essa foto é de quando? Então, assim, é sempre uma narrativa pronta para dizer alguma coisa, né? A narrativa do eu, ela tem uma intenção, e que intenção é essa, e como é que são produzidas essas intenções? Aí vem o estereótipo, a pressão social, né, o convívio, o consumo, tem uma série de elementos aí que estão atuando junto nesse eu complexo, né, que é tudo menos simples. Sem querer, ser talvez um pouco provocativa, mas é uma questão, né? Eu acho que o Bakhtin responde um pouco isso, porque assim, acho que o grande problema é pensar nessas narrativas do eu, julgando como algo que deva corresponder à verdade. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente fala de representação, a gente não encara isso como o Bakhtin encarou e deu resposta, inclusive para autobiografia e biografia. Aquilo ali é literatura, aquilo ali é ficcionalização, aquilo ali é um processo de criação, e não algo colado à realidade. Então, não necessariamente as narrativas criadas, representadas, que representam esses eus, eles têm que estar colados na realidade daquela pessoa, né? Então, o processo de criação, né, já é um processo de expressão que faz parte da cultura humana e que tem que ser valorizado por um outro tipo de abordagem, porque senão a gente vai ter que cobrar coerência, talvez, exageradas ou equivocadas, né, em relação ao que a pessoa vive. Eu encaro aquele mundo de Instagram e essas postagens todas como um manancial para a gente compreender algo social, mas não cobrar das pessoas que ali postam uma coerência. Não sei, é um jeito de olhar.
Acho que não é nem uma questão de coerência, não, mas é ver que recorte é esse que elas estão fazendo e a partir de quê, né? Quais são as intenções por trás disso? O que leva aquele recorte? Não me interessa saber de certo modo. Porque eu quero julgar a obra, não a pessoa que motivou. Isso é impossível. Esse é um nó, por exemplo, do suicídio. Não dá para avaliar. Como é que a gente vai avaliar o que estava na cabeça daquela pessoa? Ok. Amanhã continuaremos com novas questões, novas apresentações. Agradeço aos 5 expositores de hoje, a todos que estiveram aqui apresentando pela manhã e também contribuindo com questões e comentários. E convido-os a estarem aqui amanhã, desde cedo, para dar continuidade a esse colóquio. Ok, obrigado. Tchau.